De volta com o Gazeta Entrevista, no oferecimento da Auto Acre. Para você que quer comprar o seu carro 0 km, escolha um modelo da Kia. São 5 anos de garantia, a mais avançada tecnologia automotiva, um design moderno e tem um modelo que combina com você. Passa lá na Auto Acre, aproveita as ofertas sensacionais deste mês de outubro. A Auto Acre fica na Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora. Olha, deixa eu apresentar o meu primeiro convidado de hoje. Há poucos dias, ele sentava aqui nessa cadeira onde eu estou sentado, fazia o que eu estou fazendo e resolveu encarar um desafio maior. E foi vitorioso. Eu vou conversar com o deputado federal eleito pelo PRB, Alan Henrique Miranda. Na volta ninguém se perde, né, Alan? Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Alan? Parabéns. Muito obrigado. É uma satisfação imensa estar aqui para bater um papo com você, com o nosso telespectador do Gazeta Entrevista, de quem eu tenho muita saudade, para conversar com você de casa, que me deu essa audiência durante esses quase 20 anos de TV Gazeta. E, Rogério, realmente, na volta a gente não se perde mesmo. Antes de falar de política, qual a sensação de sentar aí, do outro lado? É estranha, rapaz. Eu estou aqui meio assim ainda me acostumando com essa nova posição, mas realmente foi uma vitória suada, viu, Rogério? 17.903 votos. O Alan foi o 8º colocado, mas agora isso é irrelevante, porque todos são deputados federais. Agora, Alan, você que sempre se pautou aqui no seu programa e na sua vida como alguém que defendeu bandeiras como os valores da família, né, como a política limpa, né? Como é que você encara agora esse desafio, tendo um mandato de deputado federal? Exatamente, Rogério. Esse mandato ele foi sonhado dentro de um grupo que não se resume à minha pessoa e nem ao sonho somente de algumas lideranças que nos procuraram, mas lideranças cristãs, lideranças empresariais, comunidades, líderes que nos procuraram durante vários anos perguntando: Alan, você tem um bom nome, por que você não coloca à disposição da sociedade numa eleição? E eu sempre refutava essa possibilidade, Rogério, porque sempre me realizei muito como jornalista, sempre amei o que fiz. Mas agora como político, é um desafio imenso e que eu estou dando a resposta a esse grupo de pessoas que confiou em mim e que me incentivou, me motivou a tomar essa decisão. Realmente, é um novo viés agora. Nós temos o poder de votar em leis, aprovar projetos de lei ou rejeitá-los conforme a nossa orientação, a nossa consciência e as determinações também do partido do PRB, que é um partido cristão, isso é bom que se diga, mas eu sou deputado não apenas do segmento cristão evangélico, Rogério, sou um deputado do segmento acriano, do povo acriano. Olha, foi uma campanha muito disputada e nós vimos aí as estruturas de alguns candidatos que têm melhor poder aquisitivo, e a campanha do Alan Henrique foi uma campanha relativamente modesta, que contou principalmente com a participação de amigos, né, de voluntários. Como é que você analisa essa campanha desse ponto de vista, Alan, da estrutura financeira que foi colocada em campo? A gente sempre ouvia dizer que campanha eleitoral era um jogo bruto, mas quando você entra realmente em campo, você vê que a coisa realmente é até mais bruta do que você ouvia falar. Por mais que nós acompanhemos como jornalistas, tenhamos acesso a muitas informações e tudo mais, mas você está numa campanha realmente mostra que a campanha eleitoral no Brasil, de uma maneira geral, não é só no Acre não, Rogério. Nós temos que mudar, e é uma das bandeiras que eu defendo, é uma reforma política e eleitoral no país. Do jeito que está, não dá, porque é muito caro uma campanha eleitoral no Brasil. É caríssima, infelizmente, nós temos uma gama de pessoas que realmente ainda vende muito o seu voto. Isso é uma consciência que vai sendo moldada na sociedade. Eu creio que o povo acreano está muito mais exigente, o povo acreano está muito mais atento a essa situação. Agora, parte desse comportamento da população, né, de se corromper, não tem outro termo para explicar, se pode atribuir aos próprios políticos que incentivam esse tipo de situação, né? É verdade. O mal político ele vai sempre querer ganhar a eleição da maneira mais fácil. E se ele tiver capital, ele vai comprar o voto mesmo. Mas eu te digo uma coisa, Rogério, eu percebi que o povo acreano está muito mais exigente.
muitas pessoas com quem conversamos, eu creio que a gigantesca maioria delas, disseram, olha, Alain, nós vamos votar em você pelo teu projeto, pela convicção que nós temos de que você vai nos representar muito bem. E é isso realmente que marcou a nossa campanha, Rogério. Campanha bonita, pé no chão, foram mais de 800 visitas entre casas, comunidades, enfim, todos os segmentos da sociedade foram ouvidos, né? E isso foi muito gratificante para a gente. Você que já entra na política como deputado federal e é também parte dessa bancada nova, né? Não só no Acre, mas em todo o país, uma nova geração de políticos, né? Você faz parte do PRB, que é um partido que cresceu muito e que defende esses valores. Como é que você avalia essa renovação? Muito positivamente, Rogério. O povo acreano, o povo brasileiro de uma maneira geral, e principalmente o povo acreano, deu uma resposta nas urnas, com a renovação tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. Claro que alguns deputados federais não foram candidatos à reeleição, e isso abriu essa possibilidade. A renovação é importante do ponto de vista não só de candidatos novos, mas da exigência do eleitor. O Brasil inteiro passa por esse momento de análise da conjuntura política, do que o povo quer de um político, de um representante, como ele vai representar as bandeiras que aquela sociedade defende, que ela almeja. Então eu creio que esse desafio de representar bem o povo acreano é o que mais me motiva. Por isso que nós, por exemplo, Rogério, defendemos principalmente a geração de emprego e renda no Estado, que é uma bandeira que tem sido levada com muito carinho pelo atual governador Tião Viana. E eu vou lutar arduamente para que nós possamos, por exemplo, regulamentar a nossa zona de processamento de exportação. A regulamentação, o projeto de lei de autoria do senador Jorge Viana está parado no Senado. E nós precisamos dar andamento a isso. E nós sofremos a disputa com duas bancadas muito fortes, que é a bancada de São Paulo e a bancada do Amazonas, que, por conta de uma reserva de mercado, tem medo de perder indústrias para o Acre. Nós vamos lutar muito por isso, para a geração de emprego e renda para o Estado, que eu creio, um Estado forte se faz com iniciativa privada forte. Como é que você acompanha a disputa nacional e o segundo turno das eleições aqui no Acre? Segundo turno no Acre, nós vamos apoiar o governador Tião Viana. Eu creio que é o melhor projeto para o Acre. É um projeto que tem dado certo em vários segmentos. Como o próprio governador diz, tem suas falhas, mas ele tem a humildade de reconhecer essas falhas e já está planejando melhor o seu segundo mandato. E o Acre teve muitos avanços. Em nível nacional, o nosso partido, o PRB, também apoia a presidente Dilma. Existe uma questão também nacional muito forte nisso daí. E essa é a perspectiva do segundo turno. No primeiro turno, como já disse, apoiei Marina Silva. A primeira coisa que eu conversei com o governador Tião Viana foi isso: governador, eu sou Marina, sempre fui Marina em todas as eleições dela e tive a honra de recebê-la no aeroporto e tudo mais. Nesse segundo turno, a conjuntura é essa e o PRB vai caminhar desta maneira. Agora, você é deputado federal, entretanto, é a sua primeira experiência política. Como é que está sendo essa aclimatação? Você me disse ainda há pouco que tem ido muito a Brasília. E até... Não, ainda não fui, mas tem uma agenda extensa, né? Como é que está sendo essa ambientação? Interessante, Rogério, porque é tudo novidade para a gente, né? Temos que ir a Brasília construir o gabinete, temos reuniões no próprio PRB nacional, reuniões importantes da liderança do partido. O PRB no Acre cresceu bastante. O PRB hoje tem uma deputada estadual, um vereador, que é o atual presidente do partido, o vereador pastor Manuel Marcos, e agora um deputado federal. Em nível nacional, para você ter ideia, são 21 deputados federais eleitos e disputando em pé de igualdade o governo do Rio de Janeiro com Marcelo Crivella, que deve ser, se Deus quiser, eleito governador do Rio de Janeiro. Então, Rogério, esse é um momento muito interessante, em que nós também participamos do debate nacional do partido. Por isso eu vou ter que, nesses próximos meses aí, estar bastante tempo em Brasília. O PRB agora já faz parte dos partidos médios, digamos assim. Exatamente. Né? Com essa bancada de 21 deputados, é uma força representativa. Agora, Alain, você teve muitos votos dentro do segmento evangélico, até porque, todo mundo sabe, você é da Igreja Batista. E como é que foi a participação dos evangélicos, que, diga-se de passagem, eles têm uma representatividade muito forte dentro da política aqui no Acre? Olha, Rogério, foi fundamental a participação do povo evangélico, do povo católico também. Eu tive muitos amigos católicos que votaram em mim, do povo cristão de maneira geral. Mas respondendo a sua pergunta, o povo evangélico foi decisivo na minha eleição. A Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Batista do Bosque, a Assembleia de Deus e outras denominações, várias denominações, nos apoiaram de uma maneira muito carinhosa. Por quê?
Porque uma das minhas bandeiras mais importantes é a defesa da vida, da família e dos valores cristãos na sociedade brasileira. São coisas que são absolutas. O conceito de família é um conceito absoluto, mas infelizmente com leis perversas que hoje tramitam no Congresso, tentam relativizar a família brasileira. E nós vamos lutar contra isso. Nunca escondi de ninguém que esse é o meu primeiro projeto. E vamos buscar recursos para o Acre, conhecemos as demandas dos municípios e vamos buscar também essas emendas. Mas o povo evangélico, respondendo definitivamente a sua pergunta, Rogério, foi decisivo para a nossa eleição. Tanto que em Rio Branco, onde nossa maior base, fomos aí praticamente empatados aí com o Major Rocha, segundo mais votado. Ele, 83 votos na minha frente, tive 14.823 votos em Rio Branco. Olha, em se tratando do segmento evangélico, eu falei aqui, são fortes, têm sua representatividade. Agora também há críticas em relação à participação de líderes religiosos, evangélicos na política e da forma como que alguns, que são exceção, obviamente, se utilizam dessa prerrogativa para negociar apoios. Como é que você vê isso? Isso é muito bom de se falar, Rogério. Eu estava até esperando que você fizesse essa pergunta. Um pastor evangélico, uma liderança cristã, seja ele um padre, um pastor, enfim, eu vou falar aqui do povo cristão de uma maneira geral, tem o dever de apresentar ao seu público as boas opções. Ele não pode oprimir alguém ou obrigar alguém a votar em seu candidato. Isso eu sou absolutamente contra. Agora, um bom líder é aquele que orienta a vida do seu discípulo ou da sua ovelha em várias decisões da vida. Um pastor, por exemplo, ele orienta o casamento, ele orienta a vida espiritual, ele orienta como o cristão, como a ovelha, que a gente costuma dizer nas igrejas, vai lidar com os negócios de maneira correta, honesta, séria, respeitando os contratos, respeitando a lei no Brasil. E nada mais justo do que o povo de Deus também ser bem orientado a não vender o voto, a não se corromper na eleição, a olhar a história dos candidatos. Você concorda? Veja bem, a lei da ficha limpa foi um avanço no Brasil. Hoje, pessoas com condenação por tribunal colegiado, condenação transitada em julgada, não pode ser candidato. Isso é muito importante. Por quê? A população tem agora o conhecimento de quem é uma pessoa com um passado limpo, com a história limpa, e quem já tem a sua vida manchada por alguns crimes que cometeu no passado. Eu acho que é muito importante a orientação dos líderes cristãos às suas ovelhas. Agora, sou absolutamente contra a imposição, a obrigação. Isso não existe. Pelo menos na nossa campanha nunca existiu. Agora, nós conversamos, apresentamos nosso projeto e deixamos à vontade. Como fiz com várias reuniões que tivemos nas casas das pessoas de lideranças evangélicas, em bufês, não fizemos reunião em igreja, fizemos em locais fora da igreja. Então é isso que nós fazemos, conversamos com as pessoas, apresentamos a nossa proposta e as pessoas decidem. Isso eu creio que é o papel de um líder, porque o padre, o pastor, o sacerdote, ele é um líder e ele tem que apresentar as possibilidades. E aqueles que são realmente pessoas ficha limpa e aqueles que já têm um passado pregresso, uma vida já de condenação judicial, por exemplo. Você construiu a sua carreira como jornalista, em grande parte aqui na TV Gazeta. Isso lhe deu a oportunidade de falar com o público em todo o estado. Como é que você vê a importância da comunicação para o político? Comunicação é a vida do político. O parlamento vem do termo itálico, do termo do latim parlar, falar, parlamento. Então é a arte de se comunicar bem, de apresentar suas ideias, de defender seus pontos de vista, defender suas propostas. Então, a comunicação me ajudou muito, Rogério. Me ajudou bastante. Ser jornalista, tanto que nós vemos vários jornalistas bem-sucedidos na política, como o nosso amigo Celso Russomano de São Paulo, nominalmente o deputado federal mais bem votado do Brasil, com mais de 1.500.000 votos. Então você vê que a comunicação, o jornalismo ajuda bastante nesse trabalho como político, porque agora nós podemos usar a argumentação, o conhecimento que nós adquirimos ao longo desse tempo, também para defender as nossas ideias. E você que tem um currículo vasto, não só na comunicação, como na questão da gestão. Você é formado em administração, tem pós-graduação. Esse conhecimento todo acumulado, a experiência como jornalista, na linha de frente da informação, no que isso vai te ajudar lá em Brasília? Eu creio que vai me ajudar muito, viu, Rogério? A comunicação e o jornalismo nos dão a possibilidade de aprender muito de vários temas.
São 18 anos nessa bancada debatendo os principais temas do Estado. Governos, prefeituras, casas legislativas como a Câmara Municipal, as câmaras municipais e a Assembleia Legislativa. Você acaba aprendendo de tudo e conhecendo o viés político. Logo, eu acho que isso nos ajuda bastante para que nós já entremos na Câmara Federal sabendo dos principais temas que estão em debate hoje no Brasil. Eu acho que o jornalismo te prepara, se você é um jornalista inteirado, e claro, um jornalista político também, porque nossa profissão abre muitos leques, né, de atuação. Então o jornalismo político me preparou para essa função e eu peço muito a Deus que me dê a capacidade de representar muito bem o povo do Acre. Nós temos visto, né, eventualmente, políticos que, depois que assumem um mandato, se distanciam do povo, né, e temos aí exemplo de gente que fez isso e acabou sendo rejeitado. Mas a minha pergunta é, como é que você pretende levar o seu mandato adiante e não se distanciar do povo? Até porque o deputado federal tem que morar em Brasília, mas a sua base vai continuar sendo aqui. Olha, Rogério, isso é muito importante. Ontem mesmo nós estávamos ali no centro da cidade agradecendo vários locais onde nós pedimos o voto. Vamos fazer isso também durante esses próximos meses, vamos visitar as pessoas. É claro que talvez seja impossível visitar a todos, mas vamos fazer o máximo para chegar na casa das pessoas que nos receberam, que nos atenderam e agradecer o voto. Isso é importante. E reafirmar o nosso compromisso de ser um bom parlamentar, de fazer um grande mandato, de defender o Acre. E eu acho que quando o deputado, o parlamentar, ele não volta ao encontro do cidadão, ele já está perdendo ali metade do seu capital político. Esse contato com o eleitor não pode parar, é o tempo todo. Inclusive nas redes sociais, eu faço questão de pessoalmente responder cada mensagem. Nós estamos, inclusive, migrando agora da página pessoal para uma fanpage, que eu não estou dando mais conta de atender na página pessoal. São apenas 5 mil amigos no Facebook e já ultrapassam aí mais de 10 mil seguidores, então temos que ir para uma fanpage. Já temos essa fanpage, eu até convido os meus amigos da página pessoal, do nosso perfil, para migrar para a fanpage, para a gente poder atender a todos, conversar com todos, ouvi-los, ouvir também as demandas da sociedade. A partir de uma conversa, às vezes, na rede social, surge uma boa ideia, uma demanda verdade. Que nós não estamos observando. É um contato isso é muito importante. Muito próximo, né? E para a gente encerrar, Alan, essa questão da contratação de seus assessores, né? Porque tem essa questão da nomeação política, ou vai preferir um critério mais técnico, no seu caso? Nosso gabinete em Brasília tem que ser eminentemente técnico. Um bom assessor parlamentar, uma boa assessoria, é 50% do mandato. Isso eu ouvi de vários deputados federais, de vários senadores, que ao longo da vida nós temos lidado aqui mesmo nessa bancada. E eles sempre dizem, Alan, olha, uma boa assessoria é metade do mandato, a outra metade é o seu trabalho. Então eu vou lutar mesmo para escolher muito bem os nossos assessores. Não escolhemos nenhum até agora. Temos várias pessoas aí já apresentando seus currículos e tudo mais, mas é uma escolha técnica, de capacidade, de experiência, porque nós não podemos errar nesse aspecto. Conversei com Alan Rick Miranda, deputado federal eleito pelo PRB. Meu colega de trabalho, eu quero ver se você, pelo menos até dezembro, senta aqui nessa cadeira de novo, hein? Para mim tirar umas férias. Obrigado, Rogério. Obrigado, Alan. Prazer imenso bater um papo contigo. Eu quero agradecer agora, se você me permite, Rogério, os 17.903 votos que nós obtivemos em todo o estado do Acre. Uma votação histórica para quem começou a carreira política logo numa candidatura de deputado federal. Então, a você, meu amigo, a senhora, minha amiga, aos jovens, aos idosos, a todos os cidadãos do Acre, muito obrigado pelo seu voto. Eu vou orgulhar você na Câmara Federal. Vou fazer o meu melhor. Vou fazer um trabalho que realmente vai fazer com que você acredite novamente na boa política, quem está desencantado com a política. Eu agradeço com muita humildade, peço a Deus que me ajude e a você que acompanha o nosso mandato. Muito obrigado. Muito obrigado, Alan Rick Miranda, deputado federal eleito. Boa sorte, um bom mandato. Você que nos acompanha, nós vamos dar uma paradinha, voltamos já, não saia daí.